Eu nem queria gravar esse vídeo, mas eu tô num propósito com o Senhor de oração, né? De tá orando às 3 horas da manhã. Quando a guerra vai aumentando, a gente vai aumentando também a estratégia. E também orando à meia-noite, às 3 horas da manhã. Agora eu levantei de novo para poder orar. Eu tô. Dá pra ver bastante minha cara de cansada, mas uns 3 dias. Se eu tenho me incomodado com uma palavra da vida, sabe, aquilo martelando na minha cabeça. Leia em Marcos 3, leia em Marcos 3, eu tô... Caramba! Até que eu sempre, antes de abrir a Bíblia, oro e peço para que o Senhor abra o meu entendimento e que me traduza aquilo que Ele quer falar comigo. E aí, mediante os propósitos que eu tenho apresentado diante do Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Fica em Marcos, capítulo 3, onde fala da cura da mão atrofiada, que diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Jesus disse: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Gente, pelo amor de Deus. A galera tava lá. Naquela época havia lei, que aos sábados não poderia se curar, não poderia matar, não poderia salvar a vida, não poderia um monte de coisa. Só que já era o tempo de Cristo. Ele já estava na terra. E o nome dele já tinha rodado. Os milagres já tinham sido feitos. Ele veio para quebrar paradigmas, regras do homem. E aí ele entra na sinagoga e vê o homem com a mão atrofiada. Só que quando ele entra na sinagoga, já tinha uma galera olhando ele. Quem é essa galera? É aquele povo que olha para mim, para você, esperando um erro. Na hora que ele errar, a gente pega ele na boa. Aí Jesus vai lá, audacioso. Olha para o homem e fala: levanta-te e vem para o meio. Porque Jesus não se esconde de ninguém. E quem é de Cristo também não se esconde de ninguém, não deve nada para ninguém. E é sobre isso. Ele chamou o homem para o meio. E depois de chamar o homem para o meio, ele perguntou para o povo. Versículo 4 diz: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E ninguém respondeu. Porque o povo não está interessado em ver curado, em ver feliz, em ver transformado, em ver diferente, em ver fazendo bem. O povo está preocupado em pegar o erro para, fazer o que fizeram com Jesus na cruz. Não é mesmo? Os próprios fariseus,
Os próprios, aqueles que diziam que era de Cristo, que servia a Cristo. Foram eles. Aí ele continua. Olhando para eles ao redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, do coração do povo. O Senhor ficou indignado porque ele fez uma pergunta, ninguém respondeu. Tipo assim, tanta gente via o cara com a mão deficiente traduzindo para o dia de hoje. E não, deixa ele com a mão deficiente porque hoje é sábado, não pode curar. Deixa ele ali. Tava todo mundo muito bem, porque o problema não era deles. Porque Jesus não chegou para eles, chegou para o homem. É como aquele ditado que querem ver você bem, mas não melhor do que eles. Era a situação desse cara. Que não diz, a Bíblia não diz o nome dele. Aí o Senhor vai e diz o homem já estava no meio. Imagina o alvoroço. Eu conjecturo aqui. Todo mundo parado esperando só um momento. Ele chamou o homem para o meio, fez a pergunta, ninguém respondeu. Ele se indignou. Olha para o homem e diz, estende a tua mão. E o homem, com fé, porque o homem poderia não acreditar. O homem poderia estar do lado do pessoal e falar, hoje é sábado. Hoje não é dia de curar ninguém. Se eu quiser me curar, o senhor vem no domingo, vem na segunda, vem na terça. Hoje é sábado, não é dia disso. Eu não acredito nisso. Eu sigo essa doutrina aqui. Cheio de fé. Ele obedeceu. Ele estendeu a mão. E a Bíblia vai dizer que a mão foi, no versículo 5, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã, curada, como a outra. Aí no 6 me pega muito. Porque diz assim, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Gente, o povo estava lá, vendo o milagre. Quanto tempo aquele homem não ia na sinagoga com aquele defeito na mão toda a vida? E aí Jesus entra, transforma, cura o homem na frente de todo mundo. E só o que importava para aquele povo. O povo acabou de presenciar o milagre. Saiu de lá, foi se reunir para matar Jesus. Porque não importa o milagre, não importa a mudança, não importa o bem que você vai fazer, não importa se você vai crescer na vida, se Jesus vai transformar de maneira grandiosa, sempre vai ter aquele povo que vai estar de olho, esperando a oportunidade de te matar. Pode não ser no físico. Eles podem não ter esse poder de te matar no físico, mas no espiritual pode ter certeza. Que eles vão trabalhar juntinho com o inferno para poder fazer. Depois de presenciar um milagre desse, imagina uma mão deficiente, crescendo os ossos, esticando, ali ao vivo. E tudo que eles se preocuparam era, vamos fazer o conselho para matar ele. Porque ele curou a mão de alguém que estava há anos precisando de cura. E como que a gente não vive isso hoje? Ninguém quer ver o nosso milagre, ninguém quer perceber, sabe, a nossa mudança, admirar. É óbvio que nós temos pessoas que torcem por nós, estamos falando por maioria. Uma maioria que, sabe, eu queria fazer um vídeo menor, pequeno, mas essa palavra tem me afligido e tem mexido comigo, porque por esses dias eu sigo muitas páginas que são de evangélicos e tá rodando muito vídeo falando do menino
sobre o menino, porque o menino, porque o menino, e todo mundo atacando o menino, ninguém pensando como ficaria a mente do menino, em como esse menino iria reagir a tanta crítica, a tanta apunhalada, quando na verdade o menino só precisava de um adulto. Porque menino já diz, é sempre um menino. Eu tenho um filho de 15 anos. É um menino que precisa de supervisão. Ele não vai na rua se eu não souber vai onde, vai fazer o que, com quem. Agora eu quero saber. Não vai. E é assim. E o povo que mais meteu o sarrafo foi o crente. Eu não quero saber se o menino estava falando a verdade, se o menino estava mentindo, se o menino estava mitando, se o menino estava plantando bananeira. O Senhor vai dizer, me diga quais são as suas obras. Enquanto você está preocupado em matar a fé do outro. Quando você poderia dobrar o teu joelho e falar, Senhor, haja no tempo certo. Ou simplesmente não se meter na vida do próximo, porque se você não vai ajudar, também faça o favor de não atrapalhar. Não se reúna em patotinhas para tentar matar o outro. Deixe o milagre acontecer, pelo amor de Deus. Deixe acontecer. A Bíblia vai dizer, se alegra com aqueles que se alegram, chora com aqueles que choram. Não quer se alegrar com a vitória do outro? Também não atrapalha. Sai de cena. Só deixa o outro. Nós precisamos entender que aquele menino não serve a mim, não serve a você. Ele serve a Deus. Nós precisamos entender que esse homem, quando estendeu a mão, ele tinha uma doutrina, mas ele acreditou e confiou. Ele não estava seguindo os sacerdotes. Ele estava seguindo Jesus, acreditando na palavra de Jesus. Cada um vai prestar conta de si. Se eu estou errando, você não tem nada a ver com isso. Vou prestar conta com ele. É ele que vê. É ele que cobra. O justo é ele. Não tem justiça sobre os meus irmãos. Quem sou eu para olhar para a cara do outro e falar, não está com Cristo? Vou me juntar aqui, vamos matar ele, acabar com ele. Gente. Jesus voltando. E desde a época de Jesus curando, o povo preocupado em se reunir para matar o outro, o próximo. Terrível foi essa palavra no meu coração. E eu não queria gravar. Mas o Senhor me incomodou. Porque eu tenho buscado ser melhor do que antes. Ser melhor do que eu já fui um dia na presença do Senhor. Eu tenho buscado por isso. Não há perfeição em mim. Eu ainda erro bastante. Mas eu sirvo alguém que me ama. Que olha para mim e para você diferente do homem, sabe? É diferente. A gente vê um menino e quer falar horrores sobre o menino. Jesus olha e fala, ele é meu. Vai passar, eu vou moldar. Vai ser da minha maneira. Melhor do que jogar ele no mundo. Não é aconselhar, não é orar. Porque vocês já pensaram que esse menino pode crescer e o que pode acontecer dentro dele? A não querer saber nunca mais do Evangelho. Pelas palavras que foram ditas para ele. Cruéis. Milhares de anos se passaram. E os fariseus... Gente, eu ouvi essa frase uma vez, que ecoa até o dia de hoje. Tem anos que eu ouvi. Milhares de anos se passaram. E os fariseus continuam os mesmos. Quem são os fariseus? Quem foi que gritou para soltar Barrabás?
o ladrão, o matador ruim, para matar alguém que fez mal para ninguém. Tava lá curando o cara, não tinha nada com nada. Nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. Sendo crente, sendo não crente, seja lá qual seja a fé. Se não vai ajudar, não atrapalha. Porque eu creio que, tirando os ateus, respeito a quem não acredita, ninguém é obrigado a acreditar em nada, eu acredito. Isso que me importa. Eu acredito que todas as religiões acreditam num Deus vivo, no Deus dono de todas as coisas. Sejam melhores, sejamos melhores, porque eu me incluo. Sejamos melhores, buscamos ser melhores. Para quê essa guerra? Em vez de celebrarmos a cura, ficarmos incomodados com a cura do outro. E vamos planejar parar aquele que curou. Em vez de nos preocuparmos com o que temos a oferecer. O que é que você tem para oferecer? Quais são as obras das suas mãos? Está na Bíblia. O Senhor vai cobrar. E nós? Fique com essa palavra. Eu vou parar por aqui. Boa noite. E que a paz de Jesus Cristo, que é o Rei, dono de todas as coisas, esteja com todos aqueles que creem no nome de Jesus.